Nós não podemos olhar pela aparência, né? E o casal também, na história do casamento, também é assim. A gente não pode olhar as coisas muito pela aparência momentânea, né? Porque às vezes, né, já se conquistou muito, né, durante a sua vida, no casamento, na família. Você já conquistou muitas coisas, né? Mas no momento de crise parece que você não conquistou nada, parece que está tudo perdido, né? É coisa do diabo, né? O diabo que quer fazer isso. Vou falar sobre práticas que destroem um casamento, né? Mas antes disso, eu queria falar para os irmãos o seguinte. Eu falei bastante aqui nas duas mensagens anteriores, né? Essa é a terceira mensagem da série sobre família. Nas duas anteriores eu falei bastante que o homem é o cabeça, que o homem que toma as decisões, né? Mas eu me esqueci de falar um detalhe que eu acho que é muito importante. Você não pode ter uma ideia que o homem é o cabeça e ele que toma as decisões sozinho, sempre, ele que faz. Não, não, não. Ele bate o martelo final, mas não significa que, né, ele tenha que tomar essa decisão sempre sozinho, né? Então, a decisão, na verdade, a coisa é normalmente com sabedoria é conversado junto. Então, estamos com um problema sério aqui, difícil de decidir. Vem cá, meu bem, vamos conversar aqui. O que você acha? Tudo tem que ser conversado, né? Mas quem bate o martelo no final e toma a decisão e fala, se der errado, é eu que vou morrer por isso, eu sou, com perdão da palavra, mas eu sou o macho aqui dessa casa, entendeu? Eu que vou. Mas isso não pode ser feito levianamente, sozinho. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então, muitas vezes, a opinião da esposa é muito importante. Eu sei que tem esposa que às vezes não dá nem para pedir muita opinião, porque senão ela te derruba, né? Mas aí cada caso é um caso. Aí é só a graça de Deus mesmo para dar sabedoria. Não creio que é muito o caso de nós aqui que somos crentes e estamos firmes aí, né? Então, então, na multidão de conselhos há sabedoria. E se a esposa ela é parceira, né? Na hora difícil ali, o choro é para os dois. Na hora da dificuldade, os dois estão trabalhando. Ainda que um trabalhe fora e outro trabalhe em casa, mas aquele que está em casa também está dando mamar para a criança, está fazendo a mamadeira, está trocando a fralda, está limpando a casa, está preparando o almoço direito. E aí, na hora de tomar a decisão, você está sozinho. Mas ela é sua ajudadora, né? Se ela é sua ajudadora, então ela tem que ser ajudadora na hora de decidir as coisas também. O princípio é o mesmo, né? Então, o que eu disse não significa que você é o cabeça e vai tomar a decisão, mas que você vai tomar sozinho, né? O casal tem que ser unido na medida do possível, né? E eu estava falando algo pela manhã bastante importante. Eu queria repetir aqui, né? Que é o seguinte, se você tem um filho, né, ou dois ou três, não, e a pessoa, de repente, a irmã lá da salinha chama atenção, dá uma dura no seu filho lá, né, ou, né, alguém aí fora fala para o seu filho, nossa, mas esse menino precisa, a mãe dele precisa dar um corretivo nele, entendeu? Então, sabe, não deixe chilique, não deixe chilique. Mas como assim? Meu filho é quase um semideus, ele é quase a perfeição, como ousa falar do meu filho? Quer dizer, que tem mãe que é assim, né? Principalmente mãe, pai também é, mas mãe é mais, tem mais esse negócio, né? Então, isso é um negócio que a gente precisa ter cuidado, irmãos, entendeu? Né? Tem que ser benigno também, tem que pensar, nossa, será que isso não vai ser bom para o meu filho? Será que ele não está certo? Né? E não só com o filho, com qualquer pessoa que você vê na rua, com o irmão de outra igreja, né? Tem que procurar ser benigno, né? Procurar ser benigno, entendeu? O irmão está abraçado com a mulher lá, fala assim, não deve estar se prostituindo não, deve ser a irmã dele. Deve ter chegado de longe. Ser benigno. Entendeu? Temos que ser benigno. Agora, se tem alguém
falando do seu menino, seu filho, que está vindo na igreja, que você está se esforçando o máximo para educar, e tem alguém dizendo que ele é bandido, que ele é drogado, que ele é homossexual, que ele não vale um tostão furado, irmão, você não pode aceitar. Né? Estou certo ou estou errado? Você não pode aceitar. Né? Então, aonde que eu estou querendo chegar? Agora eu vou chegar no ponto que eu quero. Então, eu não me considero uma pessoa dura. Eu sou uma pessoa bastante maleável, entendeu? Sou bastante benigno, né? Muitas vezes, né, eu olho até para a pessoa assim e acho que não está tão bom a coisa, mas eu procuro olhar para o futuro. Eu falo, mas não está bom hoje, mas eu procuro ver ela, como é que ela vai ser amanhã, entendeu? Não, ela vai melhorar. Então, ser benigno, ser assim amável, ser tomar a cruz, ser, né, com os irmãos e tal. Mas quando alguém está adulterando a palavra, está difamando a palavra, está falando mal do nosso Senhor, está difamando o Evangelho, está distorcendo o Evangelho, não posso ficar calado, de jeito nenhum. Não posso concordar de jeito nenhum. Entendeu? Porque estão difamando a palavra, estão difamando o Evangelho, estão difamando o Filho do Senhor, estão difamando o Senhor. Entendeu? Estão distorcendo a palavra, levando tudo para o buraco. E eu vou aceitar e ficar calado e ser benigno? Não. Entendeu? Então, uma pessoa que ouve a minha pregação, ela pode até achar que eu sou meio duro, meio, né, que eu também critico muito as outras igrejas. Mas quem me conhece e anda comigo sabe que eu não sou duro e eu não sou muito crítico. Eu sou amável. E tomo a cruz também quando precisa. Entendeu? Agora, com o Evangelho não dá para brincar. Estão defamando seu filho. Estão falando que ele é homossexual. E você é mau sacrifício para cuidar dele. Estão falando que ele é ladrão, que ele está no tráfico, que ele é bandido, que não sei mais o quê. E você vai aceitar e vai ficar calado? E é isso que estão fazendo com o Filho do Senhor, com a palavra do Senhor, com o Evangelho. Entendeu? Então, eu sou amável, sou benigno, tomo a cruz, eu sou paciente com erros de todas as espécies, né? Mas quando distorcem a palavra, aí eu não posso ficar calado, aí eu não posso ir com moleza. Agora, isso aqui está errado, você vai para o inferno se continuar assim. E tem que se converter esse povo aí, entendeu? Esse povo aí tem que se converter. Pregar o evangelho errado, né? É adulterar o evangelho, é adultério, é pior do que adulterar, é pior do que, né, o homem que sai com a mulher que não é a sua esposa, adulterar o evangelho, adultério, porque você acaba glorificando o nome de outro, você acaba adorando o outro, você acaba pregando outro evangelho, entendeu? E isso é adultério, você está enganando o Senhor, né? Então, a gente precisa ter, né, bastante isso. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira mensagem e a segunda, e a maioria dos irmãos aqui ouviram pelo menos uma, né, eu falei bastante sobre essa questão, né, do homem é o cabeça, a mulher, tal, e você entendeu? E as igrejas por aí, a maioria tem pastora como mulher, entendeu? E o meu objetivo não é criticar as outras igrejas, o meu objetivo é falar o evangelho verdadeiro. E quem está errado, não dá para falar a verdade sem confrontar quem está errado. Tem que confrontar quem está errado, né? E a gente leu aqui na Bíblia, né, que a Bíblia é bem clara, né? A mulher não pode exercer função de autoridade. Eu não cheguei a ler aqui, mas no livro de Isaías tem um texto que fala: o meu povo, né, padece porque mulheres estão à testa do meu governo. Mulher estão no governo. Aliás, o texto fala assim: crianças e mulheres. Crianças, né, na época tinha criança que era levantado como rei, né, porque era filho do rei, morreu o rei. Aí aquele menininho, aquela criança, né,
Na época era meio literal a criança mesmo. Para hoje, nos nossos dias de hoje, criança aí não seria criança. Seria, né, pessoas inexperientes, neófitos, pessoas que às vezes até têm boa intenção, mas não conhecem o evangelho direito, não foi forjado, não foi experimentado. Se a gente for ver na Bíblia os ensinamentos, principalmente de Paulo e de todos, que Paulo ensinando Timóteo, que as qualificações para ser um pastor, você vê que para ser um obreiro, para ser coisa, eram muitas. Tinha que ser generoso, tinha que ser experimentado, tinha que manejar bem a palavra, entendeu? Mas hoje em dias falam por aí que não, o importante é ganhar alma. Não pode ficar, fala, não tem, esse cara aqui converteu a semana que vem, não, mas, a semana passada, mas pode pôr ele como obreiro, porque o importante é ganhar alma, quanto mais obreiro, mais alma. Mas vai ganhar alma para quem? Para quem? Aí vai ganhar alma, não vai ganhar para Deus, vai ganhar para a igreja, porque não está sendo pregada a palavra verdadeira, e se você não prega a palavra verdadeira, você não ganha para Deus, você ganha para a igreja ou para não sei quem, ou talvez até para o inimigo, né? Nós só ganharemos almas verdadeiramente para Deus se nós pregarmos o evangelho correto, né? Pregarmos o evangelho correto, né? E pregar o evangelho correto não é ser perfeito, mas né, você se dedicar ao máximo, né, e fazer o melhor que você pode, o melhor a cada dia, o melhor a cada dia. E nós fomos tentando fazer o melhor a cada dia, nós vamos crescendo junto. Eu vou melhorando mais, eu vou crescendo e os irmãos vão crescendo também. Nós vamos melhorando juntos, correto? Mas tem que fazer o melhor que pode. Porque, eu acho que foi o Anderson que falou aqui uma vez, que é o seguinte, não sei se foi o Anderson, acho que foi, que falou aqui, um dos irmãos aqui falou uma vez que o veneno de rato é 90%, é 10% de veneno, e 90% de farinha. Foi você que falou? Que ele tinha ouvido falar que o veneno de rato era 90% de farinha, de milho e 10% de veneno. Entendeu? Então é o seguinte, a palavra, se ela tiver 90% de palavra e 10% de veneno, irmão, você rodou, né? E o que acontece? Né? O que acontece? As pessoas às vezes põem um veneninho no meio, mas não percebeu. O que é o veneno? O veneno é o seguinte. O que é o veneno? O veneno é o seguinte. Bom, mas está escrito aqui. Está escrito aqui, está escrito. Não permito, Paulo, não permito que a mulher exerça a autoridade de homem. O homem é a cabeça. Entendeu? Então, aí o que é o veneno? Irmãos, o homem é o cabeça. A mulher, ela, né, Paulo não permitia que ela usasse a autoridade de homem. Mas sabe como é que é, irmãos? Aqueles tempos lá eram diferentes. Hoje mudou um pouco e tal, você entendeu? E por que mudou um pouco? Eu não falo, lógico, mas aí mudou um pouco porque eu falo, se eu levar aquilo ali meio ao pé da letra, aquela irmã ali pode sair, aquela outra e aquela outra. Entendeu? Esse aí entrou o veneno. Né? Aí entrou o veneno. Olha, é o seguinte. Então, é o seguinte, a mulher pode ser pastora, mas não deve e tal. Ela pode, mas ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque já botou, encheu de veneno na massa. Encheu de veneno na farinha. Entendeu? Então o que acontece? Uma pregação sem veneno, né? Eu tenho certeza, lógico que quando você tem dúvida, aí você também, né? Mas eu tenho certeza, aqui está bem claro na Bíblia, eu tenho certeza que isso aqui é o certo. Mas não vou falar isso aqui não, senão aquela ali, aquela outra ali pode sair da igreja. Entendeu? Então, isso aí você já botou veneno no negócio. E essa questão do casamento, ela é muito, acontece muito isso. A pessoa já bota um veneninho ali. Porque vou falar um negócio para você. Eu creio que talvez aqui não tanto, porque vocês já estão acompanhando a minha palavra faz tempo. Nós não temos ninguém de visitante aqui, né? Todos os irmãos aqui, eu creio que sem exceção, já ouviram bastante a palavra, já conhecem o estilo e tal. Mas, por exemplo, se vem um visitante,
né, e ouve essa palavra que a gente prega sobre o casamento, o homem é cabeça e tal, papapá, ela não é muito doce, não. Ela não é muito política, essa palavra. Ela não é muito, assim, de agradar. A probabilidade da pessoa ouvir a primeira vez e gostar, irmãos, é muito difícil. É muito difícil porque nós vivemos num mundo que prega tudo ao contrário. Não só prega como vive ao contrário, né? Nós vivemos num mundo onde a maioria das igrejas está cheia de pastoras. E aí, como é que nós vamos dizer que o homem que é o cabeça e que Paulo falou que a autoridade, né, que ela não é para ela exercer a autoridade de homem? Então, neste caso, a gente precisa decidir de que lado a gente está. Se a gente está do lado de que quer ter um ministério de sucesso aqui na igreja, aqui nesse mundo, né? Porque primeiro nós tivemos que tomar uma decisão. Bom, eu decidi não ser mais do mundo e decidi ser crente. Bem, foi uma decisão que você teve que tomar. Você teve que decidir de que lado você estava. Não, agora eu estou do lado dos crentes. Não estou mais do lado do mundo. Agora, depois que você decidiu ficar do lado dos crentes, agora você tem que tomar uma outra decisão. Do lado de qual tipo de crente eu vou estar. Né? Daqueles que são meio políticos, daqueles que querem, né, um ministério poderoso aqui na terra, ou daqueles que querem ser fiel até o último dia. Nós temos que tomar uma decisão de que lado nós estamos. Entendeu? Irmãos, se existe uma coisa que é séria e que não é brincadeira, é a obra de Deus, porque nós estamos lidando com vidas. Entendeu? Nós estamos lidando com vidas, não estamos lidando com um saco de farinha, nem com dólar, e nem com libra, e nem com cruzeiro, com cruzado. Nós estamos lidando com vidas. Então, isso aqui é sério. Então, nós temos que decidir de que lado nós estamos. Mas não sou só eu. Irmãos, uma andorinha não faz verão. Nós temos que estar junto. Esse pastor aí está pregando e está certo. Ele se esforça para viver isso aí. E o que ele está falando está na Bíblia. Eu estou contigo. Nós estamos juntos nessa. Eu estou decidindo. Nós estamos juntos. Entendeu? Se a gente quer edificar alguma coisa que seja verdadeira, tem que ser assim. Porque uma andorinha só não faz verão. Não. Os irmãos têm que, vamos dizer assim, usar aqui uma expressão bem popular, tem que comprar essa briga comigo. Né? Vamos até o fim, custe o que custar. Se demorar para crescer, não tem problema, eu estou contigo, vamos lá. Vamos edificar esse negócio de verdade. Né? Nós temos que tomar essa posição todos. Uma andorinha não faz verão, irmão. Se os irmãos não estiverem comigo nisso, fica difícil, porque, né? Se eu ficar ensinando isso aqui, aí daqui a um tempinho você fala assim, não, mas aquela ali está mais cheia, aquela igreja ali, esse negócio aqui eu estou bastante tempo aqui, parece que não cresce esse negócio, eu vou para lá. Entendeu? Mas aí fica difícil. Né? Aí fica difícil. Nós não podemos andar por aparência, não podemos andar por vista, nós temos que andar por aquilo que nós cremos, que é a vontade de Deus. Se você tem afinidade aqui, entendeu que essa palavra é correta, que esse ensinamento é correto, que o pastor está se empenhando não só para pregar o correto, mas também para cumprir, entendeu? Então, nós temos que estar juntos nessa briga, nessa guerra. E então, eu estou falando isso porque o que tem a ver com o casamento? Porque o casal também tem que ser assim, o casal tem que estar junto, o casal tem que estar unido. Se nós aqui na igreja temos que estar unidos, o casal tem que estar unido. Né? Eu quero falar, assim, de maneira bem objetiva aqui, algumas práticas que destroem o casamento. Né? Algumas práticas que destroem o casamento. E são 12. Lógico, não são as únicas, eu coloquei 12 aqui. Né? As principais aí que eu me lembrei, que em oração aí, eu creio que o Espírito foi me fazendo lembrar, né? E eu coloquei aqui. Primeiro, excesso de compromisso, né? Pessoa, excesso de compromisso, trabalha demais, não tem tempo para nada. Irmãos, um casamento assim, ele tem a tendência ao fracasso, né? A tendência ao fracasso porque, né, o casamento,
eu vejo o casamento assim como uma horta, né? Se não ficar regando, meu filho, ele vai morrer. As plantinhas vão morrer. Então, preciso de tempo, né? Eu tinha a horta lá em casa e estava bonita lá, mas aí comecei a ter pouco tempo, comecei a ter que viajar toda hora e acabei com a horta, não teve mais jeito, né? Não teve mais jeito. Então, a pessoa trabalha demais e vem em casa uma vez cada 15 dias. Lógico que aí eu estou indo para um extremo. Às vezes ninguém aqui está nesse contexto, mas às vezes não chega a ser tão extremo assim, mas às vezes tem pouco tempo, né? E aí, dependendo do casal, aí a questão é maior, né? Dependendo do tempo de casado, dependendo da idade, aí tem mais ou menos, tem também isso. Mas enfim, novo ou velho precisa de um tempo, precisa de ter tempo precisa de investir tempo. Então, excesso de compromisso e não ter tempo um para o outro, né, é meio complicado. Cansaço físico, né, e o excesso de compromisso, pus como duas coisas, né, mas de repente acho que é quase que a mesma coisa aqui, que o excesso de compromisso também dá um cansaço físico. O cansaço físico, a pessoa fica indisposta, né, ela fica cansada, ela senta e não quer levantar mais, entendeu? Né? E aí o marido senta na mesa e fala, dá a comida, por favor. E aí a mulher não dá nada. Mas essa mulher é rebelde. Essa mulher é rebelde. A hora de almoçar, trabalhou o dia inteiro, ela não põe a comida. Eu falo para ela me dar comida, ela não põe a comida aqui. Entendeu? Às vezes não é uma questão de rebeldia. Está tão cansado, não está aguentando nem levantar quase. Né? Então você vê como que o cansaço físico é um negócio complicado. Acaba atingindo outras áreas. Né? O egoísmo. Egoísmo é uma coisa terrível. Ou coisa para destruir o casamento é o egoísmo. A pessoa que só pensa em si, né? E olha, o egoísmo é uma coisa que atinge quase todos nós, viu? Às vezes você pensa que você não é egoísta, mas é que você não avaliou bem, viu? A gente, na verdade, a nossa natureza tem uma tendência sempre a puxar para o nosso lado, né? Pegar o bife melhor, entendeu? Pegar o chocolate melhor. Mas isso aí não é tão grave. O ruim é quando, né, você quer pegar a parte melhor, ainda não é tão grave. O ruim é quando você só pensa em você e só, né, compra o chocolate só para você, né? Aí é ruim. Então eu muitas vezes, né, apesar de, né, ter assim uma situação financeira razoável, em alguns momentos que estava um pouco mais apertada assim, às vezes tinha vontade de ir lá comer um negócio no restaurante, eu falava, não, mas o que eu vou gastar lá dá para mim comprar um bocado de coisa para casa, né? E isso que eu ganhava bem. Já pensou uma pessoa que ganha pouco então, se ela não pensar, como é que fica? Aí piorou mais ainda. No egoísmo, pensar só na gente é uma coisa que não tem jeito para a gente viver em dois. Eu fui uma vez para Espanha com um rapaz e não era crente ainda não. E nós ficamos bastante tempo lá. E ele, tudo que ele ia fazer, ele perguntava para mim, o que nós vamos comer hoje? O que nós vamos pedir? Você quer pedir um para você e um para mim? Ou nós pede dois e divide junto? Tudo era assim. E eu não estava acostumado com isso. Eu estava acostumado a ser muito egoísta. Eu só pensava em mim. E aquilo me chamou atenção. E eu não era crente ainda. Aquilo me chamou atenção. Depois, passou uns 2 meses, eu me converti. Aí eu chamei ele para a igreja, ele converteu também. Enfim, né? Aí é outra história. Vamos entrar nisso que aí não está no contexto aqui. Mas o que está no nosso contexto aqui é a questão que eu aprendi ali que né, eu era muito egoísta, eu só pensava em mim. Porque eu estranhei, né? Eu estranhei com que tudo que ele ia fazer, ele pensava em mim. Mas peraí, nós estávamos em 2 ali, né? Saímos daqui para ficar 20 dias, 1 mês lá. Nós 2.
um lugar estranho, e cada um vai pensar em si, cada um para si, não tem jeito, né? Mas na minha cabeça, eu ainda, por mim, eu seria tão egoísta que eu era, né? Ele já não era crente, mas não era tão egoísta, né? E aquilo me chamou a atenção. Então, na verdade, nós não podemos ser egoístas em lugar nenhum aqui com os irmãos e tal. Mas no casamento, aí piorou mais ainda, porque a gente vive ali na mesma casa e tal, o tempo todo junto. Se um for egoísta, só pensar nele, aí, né? Aí fica realmente difícil o relacionamento, né? Fica realmente muito difícil. E pessoas que muitas vezes só se preocupam em si, exige muito e não dá nada, né? Ah, mas ele nunca levou um café para mim na cama. Ah, mas ela nunca levou um café para mim na cama. E você, quantas vezes você levou, né? Então eu penso o seguinte, que a pessoa que ela não é muito não é muito romântico, vamos dizer assim, não faz café na cama, não fala que ama, não fala que eu gosto de você, ela não fala, mas também não exige que o outro faça, é ruim, mas ainda dá para levar bem. Agora quando passa 10 anos sem falar eu te amo, passa 10 anos sem falar eu gosto de você, passa 10 anos sem um dia pedir perdão, entendeu? Sabe? Passa 10 anos sem levar um café na cama, mas aí quer que o outro, você nunca levou um café na cama, você nunca falou que me ama, você nunca, aí fica difícil de conviver, aí fica difícil, né? Porque aí é o extremo do egoísmo, né? Porque aí é o extremo do egoísmo, porque, não sei, tem pessoas que parece que ela se sente meio que assim, não um extraterrestre, mas alguém assim, um pouquinho acima do nível deste mundo, que parece que as coisas têm que girar em torno dela, que parece que o parceiro mesmo tem que viver em função dela, fazendo as coisas para ela, para agradar ela, mas ela não precisa. Você acha que eu estou exagerando? Não estou exagerando não, muitas pessoas são assim e não percebem, né? Eu não estou exagerando não. Então, o egoísmo é uma coisa terrível. Quarto, endividamento, irmãos. Endividamento. Eu já ministrei aqui uma palavra uma vez sobre a maldição das dívidas. E aí, então, eu dei bastante detalhe. Hoje o assunto principal não é esse, então vou ser bem prático aqui. Então, endividamento. Irmãos, não dá para se ter paz em casa, não dá para se ter dormir sossegado, não dá para se namorar direitinho, em paz, de madrugada, se a casa, você está para perder a casa, se o carro está penhorado e vai sair amanhã com ele dirigindo, mas se o guarda parar, leva para o pátio e você não consegue tirar mais, está atrasado as parcelas, entendeu? Não dá para se viver em paz assim, entendeu? Então, dívida. E dívida, tem pessoas que são viciadas em dívidas. E normalmente, de cada 10 pessoas, presta bem atenção nisso aqui, eu cheguei a essa conclusão. E olha, eu sou um cara que eu tomo muito, muito cuidado para não ser muito, extremo, não ser muito, assim, me fugiu a palavra, mas eu acho que é o seguinte, sempre tem exceção. Mas nesse caso, eu meio que cheguei a uma conclusão, que de cada 10 pessoas que vivem endividado, que gostam de fazer dívida, 10 são desorganizados. De cada 10, você entendeu? De cada 10, 10. Significa todos, né? São muitos desorganizados. Então aí não é só a dívida, aí a dívida ela já vem junto com um monte de outras coisas, né? Porque uma casa muito desorganizada, uma igreja desorganizada demais, a gente tem que ter coisas que a gente tem que passar por cima. Eu estava até comentando com os irmãos no discipulado. Quando eu era ovelha, né? Quando eu era ovelha, eu olhava assim a igreja e falava assim, mas está saindo água dessa torneira, está dispersando, meu Deus do céu. Você entendeu? Mas por que hoje não tem o multimídia?
Senhor, eu ficava indignado, achava que aquilo ali era uma coisa, entendeu? Muito grave, entendeu? Mas por que que tem uma lâmpada apagada? Irmãos, na casa de Deus, uma lâmpada que não funciona. Isso aí para mim era uma loucura. É que o pastor não dava liberdade para mim falar para ele. Mas se ele desse liberdade, eu ia estar todo dia no pé dele. Aqui está errado, aquilo não pode. Entendeu? Graças a Deus ele não dava essa liberdade. Entendeu? Irmãos, depois que eu virei o líder, eu percebi que quase tudo que acontecia lá acabou acontecendo na vida da gente. A gente tem que relevar, porque sabe por quê? Isso aqui não é um restaurante, entendeu? Irmão, você trabalha aqui, você recebe o seu salário, eu te pago direitinho, eu dou um duro danado, eu não durmo de noite para não ficar devendo, eu fico sem dormir de noite, de medo de não conseguir te pagar, mas faço o esforço para te pagar, então você faz o serviço direito aqui. Mas na igreja não funciona assim, não. Na igreja não funciona assim. Na igreja tem muita coisa que a gente tem que relevar, até porque a pessoa já trabalhou o dia inteiro lá, está cansado, ele está aqui para cooperar. Não estou dizendo que na igreja você pode fazer relaxado, porque você não recebe, não é isso. É que às vezes você está cansado também, isso aqui não é, né? Você está trabalhando em outro lugar, né? Então a gente tem que relevar muitas coisas. Então, mas vamos lá, quinto princípio, senão não vai dar tempo aqui. Expectativas irreais. O que seria expectativas irreais? Né? A pessoa, vamos ir para um caso extremo, lógico que, né? Mas a pessoa está lá, está namorando, né? Não está trabalhando, né? Não se formou em nada, né? E está lá na varandinha da casa, com a namoradinha, todo cheio de amores, né? E aí começa a fazer os planos, como é que vai ser a vida dos dois. E aí começa a falar da casa que eles vão construir. Ah, não, porque a casa vai ser assim, assim, assado, entendeu? O jardim vai ter umas plantinhas assim, a grama, vai ter um cachorro, vai ter um periquito, vai ter um papagaio, entendeu? Aí, só a ração do cachorro, sabe? A ração do papagaio e o jardineiro que vai ter que vir para a grama já vai dar uns R$1.000 por mês. Mas o cara não tem emprego, o cara não se formou em nada, você entendeu? Então isso aí, mas Deus é poderoso, Ele pode fazer o milagre. Irmão, isso aí não é milagre não, isso aí é mágica. Deus não faz mágica não, irmão. Isso aí são expectativas irreais, e a pessoa vai se frustrar. É lógico que eu citei uma coisa extrema, de repente, né, um caso extremo do adolescente ali, do namoradinho. Mas muita gente já é casado, já, entendeu? Já tem 30 anos e ainda está muito sonhador, está muita expectativa irreal, e aí nunca consegue, entendeu? E a mulher se frustra. Chega uma hora que ela perde a confiança, ela se frustra. E aí como é que vai fazer? Então, expectativas irreais, ele traz frustração, é uma coisa que atrapalha o casamento, atrapalha a família, atrapalha a educação dos filhos. Então, uma coisa é ter fé, né? Você dá um passo de fé. Irmãos, como eu tenho experiência de coisas de fé, né? Fé. Oh, meu Deus, é tantas coisas. Tantas coisas. Esse prédio aqui, né? Esse prédio aqui. Comprei um terreno ali do lado. Não tem umas casinhas, construí umas casinhas ali, um da esquina ali na frente ali. Aqui do lado aqui. Tem umas casinhas ali. Comprei aquele terreno lá. R$27.000, 12 anos atrás. R$27.000. Puxa vida. Dinheiro para Dedéu, 12 anos atrás. 12 por 48. 12 por 48. Não tinha nada em cima. Entendeu? Mas aí, na hora de passar a escritura lá, para resumir a história, deu problema lá. Falei. Eu sei que não deu certo o negócio. Eu fui lá, peguei os R$27.000, pus na bolsa de valores. Ações da Petrobras. Né? 3 meses e meio apareceu esse aqui. Né? Terreno
quase 600 metros. Ele não dá 600 porque perde um pouquinho por causa da esquina que é redonda ali, mas tem quase 600 metros o terreno aqui. Mas já tinha esse muro todo ali ao redor, tinha aquele portão, a porta de aço, tinha aquele lá, tinha aquele galpão do outro lado de lá, só que eu reformei, né? Então tinha bastante coisa aqui que facilitou para a gente aqui, né? Inclusive depois na hora de tirar o documento eu usei essa construção velha que tinha lá para poder encostar, porque quando você entra com reforma e ampliação, você consegue. Se eu fosse começar do zero, eu não conseguiria encostar 3 lá do jeito que eu encostei a construção aqui. Então, enfim, a construção que tinha aqui me ajudou em muito. Entendeu? E apareceu esse negócio aqui, uns 3 meses e meio depois, mais ou menos. O homem, chegamos no negócio, 41 mil. Foi o máximo. Não, menos que isso eu não vendo. Chegamos na coisa, foi lá tirar o dinheiro da bolsa, tinha 41. Tinha 41. De 27 em 3 meses e meio foi para 41. Né? Porque a bolsa não é sempre que é ruim, viu? Teve época aí que ela deu muito. Por isso que teve época que ela perdeu muito. Porque teve época que ela deu muito, né? Aí, bom, vou tentar resumir aqui. Aí aqui não tinha asfalto, né? Terra vermelha, aquele barro. A Carol chegou ali e quase chorou. Falou, Palmeiras, isso aqui, as crianças vão pisando nesse barro aqui, dia de chuva. Aí minha filha, isso aqui foi Deus que deu. E o asfalto vai passar daqui uns dias. Irmãos, 3 meses depois passou o asfalto. Né? Aí eu passei quase com uma noite e meio sem dormir, porque eu falei, lá em Ubatuba, 1 metro de asfalto, irmão, ele arranca o couro seu. E eu estou acostumado com Ubatuba. Ele arranca o couro, com pele e tudo. É caro, irmão, caro, bota caro. Entendeu? Aí eu falei, aqui geralmente, como é esquina, porque quando é uma coisa assim, tem só uma frente, aí é pouco asfalto, mas a esquina dá a volta toda, quanto asfalto não tem aí? Falei, vai ficar uma fortuna. Foi lá para pagar, quanto que é? Aí é 340 reais. Falei, não, mas eu quero ver quanto que é o asfalto, para pagar o asfalto e tal. Não, mas para pagar o asfalto é 340 reais. Não, mas me explica esse negócio direito, o que está acontecendo. Não, deixa eu dar uma olhada aqui, eu fui lá dentro. Foi lá dentro, olhou. Não. A explicação é o seguinte, é que isso aqui, a prefeitura cobrou a luz, e aí o bairro lá entrou com uma ação conjunta, porque a prefeitura não podia ter cobrado a luz. E aí, em vez da prefeitura devolver o dinheiro, ficou acertado para descontar no asfalto. E aí você tem que pagar só 350. Entendeu? Então, irmãos, milagre é a coisa que eu mais vi na minha vida cristã, entendeu? Só que milagre não é mágica. Mágica não é de Deus. Deus não faz mágica, Ele faz milagre. Entendeu? Então, você vê que foi um milagre, isso aqui foi. Mas tudo coisas que você vê que tem fundamento, né? Primeiro eu tinha o dinheiro. Primeiro o dinheiro não ficou, você entendeu? Sabe, jogado em qualquer lugar, emprestado na mão de alguém que não vai me pagar depois, entendeu? Não, Deus me conduziu, pôs no lugar certo, na hora certa, foi Deus que me conduziu, botou lá 37 mil, em 3 meses e meio virou 41, né? Então, é um milagre, é uma coisa estrondosa, extraordinária, mas você vê que tudo tem um certo fundamento, né? Não caiu do céu. Então, a mágica não tem fundamento, a fé é o firme fundamento, fé tem fundamento. Então, expectativas irreais destrói o casamento. Fé é uma coisa, expectativas irreais, né? Aquela pessoa sonhadora, né? Sonhador, né? Quero colher 300 sacos. Quantos sacos você acha que você vai colher de milho? Os vizinhos conversando, 2 fazendeiros conversando. Quantos sacos você acha que você vai colher? Eu vou querer colher 1000 sacos. 1000? Aí eu vou querer colher 2. Você não tem fé, os 2 são crentes. Um é pentecostal e o outro é reformado. Entendeu? Aí né? O pentecostal fala para o reformado, você não tem fé, hein? Você vai colher só 1000, eu quero colher 2000 sacos. Tem que ter fé, tem que orar, né? Aí o pentecostal, quantas sacas você semeou? Não, eu semeei 10 quilos.
Se 10 quilos quer colher mais que eu, 2.000 sacos? Irmão, olha aqui. Isso é fé? Não. Tem muitas outras coisas isso aí. Isso aí além de ser sonhador, é burrice, é idiotice, né? Tem um monte de coisa, menos fé. Então, expectativas irreais. Vamos lá. 6. Falta de confiança. Falta de confiança. Irmãos, a coisa que mais me honra é quando percebo que a pessoa confia em mim. Entendeu? Se a pessoa falar para mim assim, pastor, o senhor é o melhor pregador que eu já vi. Não me entusiasma. Entendeu? Eu não... primeiro que não é verdade, e segundo que se fosse também, não me entusiasma muito não. Né? Mas um montoeiro, eu poderia citar um monte de elogios aí que não me entusiasma muito não. Mas se a pessoa disser para mim, pastor, o senhor é uma pessoa confiável, o senhor é um pai para mim. Entendeu? Isso aí me honra. Isso aí eu gosto de ouvir. Né? Não gosto de ouvir paparico, de ouvir coisas, mas eu gosto de ouvir coisas que, né, isso aí quem não gosta, a coisa que mais honra alguém é você confiar nele. Entendeu? Olha, eu acho você lindo, maravilhoso, os olhos seus são os mais bonitos que tem, entendeu? O cabelo é o mais lindo, você é o mais inteligente, você só tem uma coisa, não confio em você, hein? O que você acha? O que você acha disso? Irmãos, falta de confiança, né? Eu digo até uma coisa, se você não confia em alguém, você não deve falar. Você não deve falar. Porque é o seguinte, nem tudo precisa ser falado. Né? Você pode até falar na hora certa, se for um momento certo, que for uma inspiração de Deus, que for preciso para ele mudar e tal, você até pode. Mas ficar falando para os outros que você não confia, né? Você falar para o menino, né? Você tem um menininho de 3, 4, 5 anos, 6, 7 anos, você confia nele? Irmão, confiar numa criança, aí não é já, aí é assinar um atestado de burrice, né? Confiar em criança? Mas você não pode falar para o menino, olha, eu não confio em você. Você não pode falar isso para o menino. O menino falou, pai, eu posso ir brincar ali? Eu vou fazer tudo certinho. Sim, você falou que vai fazer tudo certinho, meu filho? Eu confio em você. Confio em você, mas cuidado, hein? Cuidado com os meninos lá, são meio espertos, não vai na conversa deles, não. Mas eu confio em você, você é um bom menino. Entendeu? Quer dizer... A moça vai sair de casa, 19 anos, pai, posso ir ali na festinha dos meus amigos? Entendeu? Olha, minha filha, você sabe quanto que eu te amo, você sabe que eu confio totalmente em você, mas cuidado, Irmão, ela vai pensar 300 vezes antes de fazer alguma coisa errada. Mas a hora que ela sair de casa, você falar para ela, olha, eu tenho falado com você, mas você sabe que eu não confio em você, você sabe que... irmão. Ela não vai pensar 2 vezes para fazer alguma coisa errada. Às vezes não está nem com vontade de fazer coisa errada, vai fazer de raiva. Vai fazer de raiva porque você falou para ela. Então, um marido que não confia na esposa, uma esposa que não confia no marido, difícil, complicado. Pastor, mas você fez uma coisa muito grave. Aí realmente, ela vai ter que conquistar a confiança de novo agora, e vai levar muito tempo. Mas você não precisa ficar falando toda hora, olha, você lembra o que você fez, né? Não confia. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Então, a falta de confiança, não tem como se conviver com alguém que não confia. Vamos deitar agora, mas não sei se ele vai me matar de noite, porque não confia em mim, não sei o que vai fazer. Né? Ciúmes. Bom, eu botei 2 coisas aqui, mas falta de confiança e ciúmes eu acho que é quase a mesma coisa. Né? Então,
Ciúmes. Eu entendo que ciúmes não é uma coisa de Deus. Eu entendo que alguém que não tem ciúmes pode, né, falar para a esposa, olha, achei que essa roupa sua não está muito legal. Eu acho que alguém que não tem ciúmes pode. Eu acho que pode falar. E deve. Aí não é uma questão de ciúmes, é uma questão de um estar ajudando o outro, um ser companheiro do outro, e estar cooperando um com o outro. Isso sim, né? Mas muitas pessoas que falam, meu bem, essa roupa não está legal, eu acho que ele não falou por ciúme. Acho que ele falou porque ele ama mesmo e ele está preocupado, né? Mas tem pessoas que falam por ciúme. Então a questão não é o falar, a questão é a motivação que você fala. Entendeu? Então aí a questão é a motivação, né? Então, se a pessoa é marido e mulher, é lógico que um tem que depender do outro, um tem que estar junto com o outro, os dois tem que estar juntos, um tem que ajudar o outro, e um, é lógico que, né, vai perceber a deficiência ali às vezes no outro, vai ajudar, vai corrigir, mas isso não pode ser motivado por ciúme, isso deve ser motivado por amor, por companheirismo, e não por ciúme. Entendo que o ciúme, ainda que seja pouco, ele não é de Deus, né? 8, independência, né? Independência. Irmãos, independência é uma coisa terrível, viu, irmãos? Né? Independência é uma coisa terrível. O casal não pode ser independente um do outro, cada um faz o que quer, né? E como acha o feminismo aí, né? Que cada um faz o que quer. Cada um tem uma conta bancária, cada um tem o seu serviço, seu trabalho, cada um tem uma conta bancária, né? E aí na hora que vai jantar, quem que vai pagar? Você ou eu? Não, vamos rachar. Você acha que isso aqui é alguma piada, é alguma coisa? Não. Né? Isso aí, as pessoas secular do mundo, isso é a coisa mais comum. E dentro das igrejas, não é tão comum, mas tem muito isso, né? Tem muito isso. O casal está dividido, né? E cada um para si, Deus para todos. E quando é cada um para si, Deus não é para nenhum. Esse negócio de cada um para si, Deus para todos, é mentira. Cada um para si, Deus não é com nenhum. Deus não é com todos, não. Entendeu? Não tem como. Eu vou... Eu acho que mais para frente eu vou dar mais detalhe nisso. Eu vou entrar mais em detalhe sobre esse assunto. Porque aí tem, no outro contexto aí vai entrar isso aí também. Mas deixa eu já dar uma passadinha aqui. Não ser independente, né? A gente dar satisfação para o outro, não significa, por exemplo, que o marido tem que chegar em casa e dar um relatório para a mulher todo dia. Isso é complicado, né? A mulher ter que dar um relatório para o marido já seria ruim. Já não é legal. Agora, e o marido, que é o cabeça, ter que vir dar o relatório? Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes é o seguinte, né? Uma pessoa que tem um pouco de ciúme, ela não quer, né, simplesmente estar unida, ela quer um controle ali, ela quer o ciúme ali, quer controlar, quer saber tudo e precisa de dar um relatório, né? Isso aí já é uma coisa, né? Então um tem que depender do outro, um tem que dar satisfação para o outro e tal, mas nada de muito relatório, porque senão fica uma coisa meio maligna, né? Aliás, não faz muito tempo que eu estava aconselhando um casal, né? Aqui da nossa igreja, né? Estava aconselhando o casal né? E aí a esposa falou assim, mas não deixa eu ver o celular, não deixa eu coisa. Aí o marido falou assim, mas peraí, eu tenho que chegar em casa, tem que dar um relatório todo dia, não tem problema nenhum, mas o problema é que está todo dia um relatório, entendeu? E é cumprido o relatório, e aí eu me sinto ofendido, entendeu? Você prestou atenção? Né? Então, você vê como precisa de ter amor, precisa de ter confiança, senão o negócio vira bagunça, né? Porque aí ou é independente,
Ou é cada um para um lado, ou então é cobrança demais, é relatório demais. Ninguém vive embaixo de relatório demais. Ah, você vai sair? Tudo bem. Eu vou sair, vou para Ubatuba, entendeu? E não sei quando que eu vou voltar. Mas peraí. Moramos juntos. Só tem eu e minha esposa na casa. Precisamos um do outro. Entendeu? E aí eu vou para Ubatuba e não sei quando que vou voltar? Não. Peraí. Eu acho que vou voltar amanhã de manhã. Dependendo, se eu conseguir resolver aquele negócio lá, de repente vem de manhã. Se não, olha, você não fica preocupado que eu venho de tarde. Geralmente é assim que funciona, né? Em casa é assim, esses dias eu fui, a Carol ficou. Mas, né? Acho que eu venho hoje mesmo. Tá? Mas se caso não vier, é porque eu fiquei na casa do meu irmão, mas não fica preocupada. Qualquer coisa, se não der para ligar e tal, fica de boa, tal, pá, tudo certinho. Agora, aí se a mulher começa a perguntar, entendeu? Que hora você chegou lá? 10, mais ou menos umas 10, não, mais ou menos não. Que hora que era? Era 10h30 ou 10h31? Entendeu? Mas e aí, o que você fez? Para onde você foi dessa hora que você chegou? Ah, eu fui lá no contador. Ah, tá, mas e que hora que você saiu do contador? Entendeu? Mas e que hora que você foi almoçar? Prestou atenção? Assim não dá. Assim não dá. Entendeu? Então, a gente ter que dar satisfação um para o outro, procurar estar unido, entendeu? É uma coisa. Esse negócio desse relatório detalhado assim, é complicado, irmão. Principalmente quando é da esposa para o marido, porque o marido é o cabeça e parece que ele tem que, sim senhora, eu vou sair daquela, peraí. Aí também não dá, não. Mas isso aí também já é uma certa demonstração de ciúme. Quando tem esse relatório muito detalhado, não é só uma questão de personalidade, não. Aí pode ter certeza que tem um encoberto aí lá na subliminar ali, tá, o ciúme está fervendo. Né? Então, a pessoa não pode ser independente, tem que dar satisfação um para o outro, mas tem que ser um cuidado, também não pode ser um relatório a cada dia, ou então 3 por dia, não dá, ninguém vive assim. Né? 9. Falta de empenho, falta de dedicação. Né? O marido está lá, dá um duro danado, não está ganhando tanto, mas está se esforçando, está lutando, entendeu? E a mulher está em casa, não faz comida direito, chegou em casa, a comida não está pronta ainda, entendeu? A mulher não trabalha fora e a comida não está pronta, e aí põe a comida fria para o coitado, entendeu? Falta de empenho, falta de dedicação, isso atrapalha o casamento também, né? Porque eu falo falta de empenho, porque se a coisa não está muito boa, o almoço não está tão 10, mas o camarada percebeu que a mulher se empenhou, é que alguma coisa deu errado ali, que, né, não deu para sair tão bom, mas percebeu que ela se empenhou, né, o cara não vai achar ruim, ele vai. O problema é quando você vê que não tem empenho, ou então motivações erradas, né? Então, quando falou um negócio aqui para mim, achei que não estava muito certo. Mas eu percebi que a motivação dele não era errada, a motivação era boa, ele estava querendo ajudar. Entendeu? Então eu não me senti ofendido, não me senti desonrado em nada, porque, né, você vê que, né, ainda que não tem muito certo o que está falando, mas você vê que a pessoa está ali querendo ajudar. Então o marido percebe que de repente o almoço não estava grandes coisas, mas porque a circunstância e o contexto ali foi difícil e de repente não deu. Você percebe que a mulher não se esforçou, fala, pô, eu dou um duro danado, e a mulher não se empenha, não faz, né? Você compreende isso? Então fica difícil, entendeu? E teimosia, irmãos, teimosia, teimosia é um negócio terrível. Teimosia, ela acaba com o diálogo, porque o que acontece? Né? Tem pessoas que é o seguinte, eu inicio uma discussão,
eu já sei que no final eu vou perder. Então para que eu vou continuar discutindo? Então eu fico calado, né? Fico calado, fico quieto. Eu sei que eu vou perder, né? Agora, se pegar dois bem teimosos, aí o outro teimoso também, aí aquele teimoso, os dois teimosos, aí ele não fica calado, aí e fica os dois batendo boca, bem velhinho, já, sem dente na boca, né? E o que você falou? Eu não concordo não, você está errado, e você tem que, entendeu? Se é dois teimosos, entendeu? Aí vai ficar com 90 anos lá batendo boca um com o outro. Mas se um só é teimoso e o outro não é tão teimoso, o que vai acontecer? Acaba o diálogo, porque aí eu sei que no final eu vou perder, vou ter que dar razão para ele ou para ela, então, para que eu vou discutir? Para que eu vou ficar 2 horas discutindo se eu já conheço o final, se eu já sei que no final ele ou ela vai ter razão? Para que eu vou ficar discutindo? Teimosia ninguém merece, né? Ninguém merece, porque é um negócio que não tem acordo, né? Irmãos, acordo é a melhor coisa que tem, é acordo. Vamos entrar num acordo aqui. Uma pessoa muito teimosa não tem acordo. Não tem como entrar em acordo. Vai entrar em acordo lá com aquele ditador lá da Coreia, lá do Norte, para você ver. Você consegue. Tem jeito. Mas tem muito ditador da Coreia do Norte por aí, aqui no Brasil, aqui em Moreira, tem muitos aí. Gente teimosa é o que mais tem por aí, né? Mas nós cristãos não podemos ser assim. Preguiça, bom, a preguiça eu já falei, falta de empenho, né? Acho que já é a mesma coisa, né? Falta de empenho e preguiça praticamente é a mesma coisa. Então, não expressar os sentimentos bons, né? Não expressar os sentimentos bons é uma coisa muito ruim. Isso destrói o casamento. Por quê? Por que os sentimentos bons? Porque os maus, os sentimentos ruins, esse você é bom que não expresse mesmo. Eu estou com raiva, eu estou com vontade de dar uma de esquerda assim no queixo. Mas eu não falo na hora, depois de repente eu mudo de ideia. Falei, olha, eu estava errado, não tinha que. Aquilo ali é eu que estava errado, eu não tinha que ter ficado com raiva, não. Na verdade, o errado sou eu. Se eu não expressei, tá bom. Não tem nada para eu ter que corrigir agora, porque eu estava com aquela raiva, mas não falei. Fiquei quieto, então não fiz estrago nenhum. Agora, se eu falei, aí depois eu mudar de ideia, agora eu já fiz o estrago, agora eu tenho que consertar o estrago. Ó, meu bem, não foi bem aquilo que eu quis falar, entendeu? Eu estava nervoso na hora, e eu agora reconheci que eu estava errado. Prestou atenção? Então, coisa ruim você pode segurar, mas coisa boa você tem que expressar. Meu bem, estava bom o almoço hoje, hein? Então, tem que expressar o sentimento. Eu sou meio exagerado no expressar o sentimento, que a minha esposa às vezes fala. Ah, mas tem hora que você é muito exagerado, hein? Né? E é verdade, sou meio exagerado. Então, de repente, tem que segurar um pouquinho a peteca, né? Mas quem não é de expressar nunca, tem que fazer uma forcinha para expressar de vez em quando, né? Mas a gente não pode ser assim, não, é isso mesmo, eu sou assim, é a minha personalidade, eu nasci assim, e vou morrer assim, Gabriela. Né? As pessoas mais velhas, você falou só Gabriela, já sabe, né? Os mais jovens, né? Uma musiquinha ridícula que tinha antigamente, que falava, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. É uma tal de Gabriela que né? Então, irmãos, eu falo sempre, a questão de caráter é uma coisa pecaminosa, a questão de personalidade não é. Então Deus fez as pessoas mesmo diferentes, não tem pecado não nisso, uma personalidade diferente. Então a personalidade, na verdade, o caráter precisa mudar. Você converteu, você precisa mudar o caráter. Você converteu, você tinha um caráter maligno, agora você tem que ter um caráter santo. A personalidade você não precisa mudar, mas você precisa administrar um pouco. Entendeu? Porque se eu exigir que uma pessoa mais caladinha, mais quieta, entendeu? Tenha a mesma expressão minha, não, mata a pessoa, aí a pessoa não aguenta, não dá conta, não tem jeito, entendeu? É a mesma coisa que você pedir para mim, né?
chegar aqui e ser bem quietinho, falar umas 2 palavras só por dia, entendeu? E pregar sem mexer muito com as mãos, sem gritar, vai ter que me dar uns $10 mil, talvez eu consiga, mas é capaz de eu perder os $10 mil ainda. Entendeu? É capaz de perder. Me dá uma Mercedes zero para mim fazer isso, é capaz que eu consiga uma vez, mas na segunda eu vou deslizar e vou acabar, né? Então, aí você mata a pessoa. Não é da vontade de Deus que a gente aniquile a personalidade da pessoa, entendeu? Mas por exemplo, eu sou bem assim, né? Tá. Mas quando eu estava naquela reunião de pastores lá a outra igreja grande que eu ia antigamente, aquela reunião de pastor, aquela montoeira de pastor, gente, autoridade, a maioria deles era autoridade acima de mim, entendeu? E estava lá, eu fazia igual aqui? Não, eu procurava segurar a peteca, porque senão ficava feio, ficava chato, né? Então ali eu falava pouco, porque ali não tinha como, entendeu? Então depende do ambiente que você está também, você precisa fazer uma forcinha, para segurar um pouco a peteca. Verdade ou não é? Não? Então, a gente tem que procurar se expressar. Porque se você arrumar uma desculpa assim, né? A esposa chega para você e fala assim, escuta aqui, nós estamos com 70 anos de casado. Você nunca falou que gosta de mim. Entendeu? Aí você fala, meu bem, é a minha personalidade, você sabe como é que eu sou quietinho. Bom, não, aí não dá, né? Personalidade quietinha, mas não precisa ser tanto assim, né? Amém? É verdade? Então tá bom. Glória a Deus. E nem todo dia a gente consegue, nem todo dia a gente está tão bem, né? Você entender isso? Nem todo dia a gente consegue ser bom. Talvez a esposa ontem ela se esforçou o máximo, fez um almoço, ficou 10. Hoje ela se esforçou o máximo de novo, não ficou tão bom. Prestou atenção? Tá bom?